Olá, meus irmãos e amigos. Bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Amém? Amados, que bom estarmos reunidos nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, na casa do Senhor. Embora estejamos conectados por meio de um vídeo, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e ao meu com o estudo que nós vamos ter na nossa escola bíblica nesta manhã. Então fique conosco do início ao fim, permita que Deus fale ao seu coração. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para nós, que terei o privilégio, o prazer de respondê-lo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por estarmos conectados nessa manhã? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado pelo estudo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Que possamos, Pai, tirar grandes lições para as nossas vidas. Que, Pai, nesse início de semana, ó Deus, possamos glorificar o Teu santo nome e sermos edificados por Tua palavra. Pai, que nada nem ninguém tire a nossa atenção neste momento e que possamos, Pai, aproveitar ao máximo esse momento que estamos juntos. Pai, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio e oportunidade de ministrar a Tua palavra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes mesmo de nós começarmos o nosso estudo, eu queria aqui reforçar alguns avisos importantes para a próxima semana. Primeiro, nós temos o nosso relógio de oração e de segunda a sexta nós temos orado por motivos de oração dos nossos irmãos, que são colocados no nosso grupo no WhatsApp. Temos tido também o privilégio de orar pela nossa igreja, pelos desafios, por alguns propósitos. E isso nós fazemos por meio de um relógio de oração que nós chamamos aqui. Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, nós paramos um pouco para orar. E eu quero mais uma vez aqui reforçar isso com você. Estamos em plena campanha de oração e jejum, que está caminhando para a sua última semana, está caminhando aí para os seus últimos dias, para completar os seus 40 dias. E eu peço a você, vamos juntos, né? Orar às 15 horas, vamos jejuar na terça-feira como nós combinamos, coletivamente, você pode jejuar mais vezes, pelos propósitos que nós colocamos e temos publicado, né? Cura, libertação, transformação, salvação, pelos líderes, pelo pastor e a sua família, pelos ministérios, os líderes também com as suas famílias, que você também possa orar pelos jovens e adolescentes, pelos juniores, pelos nossos irmãos da melhor idade, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de pandemia. Também ore pela proteção do Senhor. E nós nos propomos a fazer isso todos os dias às 15 horas, de segunda a sexta, no nosso relógio de oração. Então não fique de fora. Também quero aqui encorajar você a fazer a sua oração e publicar. Mande um áudio no grupo. Você também pode mandar um áudio para alguém que talvez faça tempo que você não vê, alguém que faça tempo que você não fala. Manda um áudio com uma palavra de encorajamento, de esperança e uma oração, porque eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso eu clamo a você, por isso eu te convoco, te convido, e algumas vezes nós vamos mobilizar como temos feito, para que cada um de nós seja usado como intercessor na nossa igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, relógio de oração de segunda a sexta, às 15 horas. Você também pode fazer o seu pedido de oração por meio do nosso grupo no WhatsApp, mas peço também àqueles que já o fizeram, que atualizem o status de cada pedido, justamente para que nós saibamos e também possamos compartilhar as bênçãos nesse tempo. Amém, queridos? Também temos o nosso culto de fé e esperança na terça-feira, que é a terça-feira que nós nos propomos a jejuar, e que você, em nome de Jesus, possa também se conectar conosco às 20 horas, o horário em que nós temos tido o privilégio de nos reunir. Terça-feira, às 20 horas, culto de fé e esperança. E seguindo a nossa agenda ao longo da semana, nós temos também, amados, a nossa quinta de oração, que é às 17 horas, mas temos aí a preparação do sopão, dos itens que já estão por aqui, ou aqueles que vão chegar por meio das doações, para que na sexta-feira possamos preparar o sopão solidário. Amém? Então peço que você participe desse projeto de ação social da nossa igreja. Se você tem tempo ao longo do dia,
invista na obra do Senhor, dedique tempo ajudando, auxiliando na cozinha ou de alguma forma. Mas também não deixe de orar por esse propósito, não deixe de orar pelas pessoas que aqui têm vindo todas as sextas-feiras. Mas se você puder participar, em nome do Senhor Jesus, participe. Você vai ver o quanto é bom servir e o quanto é bom ser edificado por meio do servir. Na última semana, muito rapidamente um testemunho aqui meu, eu fui edificado com o testemunho do nosso irmão Índio, ou Edson, e a sua esposa Adriana. Como Deus é maravilhoso e tem feito a obra na vida daqueles que têm buscado a Ele, em tempos de angústia, em tempos de aflição. Eu confesso para os irmãos que saí edificado, que foi uma semana dura, uma semana difícil, e ouvir o testemunho de superação daqueles irmãos foi abençoador para mim. Sem contar as pessoas que nós temos o privilégio de orar na fila e depois voltam nos contando a bênção que Deus derramou sobre vossas vidas. Mais uma vez, a oração do justo pode muito em seus efeitos, por isso nós convidamos você a estar conosco. O Sopão Solidário, além da sua preparação, ele é realizado na sexta-feira. Alguns irmãos se reúnem aqui na cozinha a partir das 2 da tarde e depois das 18 horas nós paramos toda a preparação, porque já vai estar tudo pronto, paramos para orar, para consagrar o momento, diante do nosso Senhor e receber as pessoas que vão participar do sopão. Seja as crianças que adentram o templo e tomam a sopa aqui na mesa, sejam as pessoas que pegam essa sopa e levam para suas casas. Louvado e engrandecido seja o Senhor pelo alimento físico, mas também, principalmente, pelo alimento espiritual que elas têm recebido toda semana. Nós oramos por salvação dessas pessoas, por cura, por libertação, em nome de Jesus. Então participe conosco toda sexta-feira, a partir das 18 horas, você está convidado a vir servir conosco nesse projeto que é da nossa igreja. Amém? Voltando um pouquinho para quinta-feira, nós teremos a nossa primeira Quinta da Esperança. Quinta da Esperança vai acontecer uma vez por mês, sempre na última quinta do mês, e nós vamos nos reunir na base A Esperança, do nosso irmão Robson. É isso mesmo, numa nova base, numa nova estrutura, onde nós teremos também o privilégio de servir, teremos o privilégio de levar uma palavra de encorajamento, de exortação, de esperança à vida daqueles amigos que ficam na rua, que estarão conosco ali naquele lugar. Então venha participar conosco também. Se você deseja ir, nos comunique com antecedência para que a gente possa levá-lo ou arrumar uma forma de você participar. Mas começamos na próxima quinta-feira, a Quinta da Esperança. Amém? Mais detalhes, mais informações, você pode me procurar, pode falar também com a irmã Joquebede, com o Fábio Renan, que tem estado à frente dessa ação social, dessa ação evangelística que nós temos feito aqui na igreja. Amém, queridos? Também quero aqui reforçar o convite para o aniversário da igreja. Esse ano nós faremos um aniversário apenas na data, que é a data original do aniversário, no dia 28, faremos 2 cultos, um pela manhã às 10 e outro às 19 horas. E estamos preparando um repertório, preparando o culto, que é um culto de celebração, um culto especial de aniversário, porque são 33 anos de organização da nossa igreja. Por isso nós convidamos você a participar conosco. Presencialmente, embora vamos transmitir o culto às 10 horas da manhã no domingo e também presencialmente às 19 horas à noite. Mais detalhes, mais informações ao longo da semana nós vamos atualizando os irmãos. Dúvidas, alguma sugestão, que os irmãos nos procurem. E também estamos aqui pedindo para os irmãos que tragam o quilo do amor nesse dia. Você possa fazer uma oferta generosa do quilo nesse momento, para que nós possamos montar as cestas que vão abençoar famílias, como nós temos feito. Então, um quilo do amor, um quilo de alimento não perecível, que você possa trazer, pode ser já no domingo à noite, de hoje, mas no próximo domingo também nós estaremos recebendo a sua oferta do quilo do amor. Quilo do amor, oferta generosa dada pelos nossos irmãos, ao qual nós agradecemos e louvamos a Deus. Amém, queridos? Bom, então sem mais avisos, qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer necessidade, procurem-me. Terei o privilégio, o prazer de atender o irmão ou a irmã. Amém? Queridos, vamos então
para o nosso estudo dessa manhã. Nós iniciamos há algum tempo atrás uma série chamada Nós Cremos. E nessa série nós temos alguns episódios que nós temos estudado. Nós estudamos um pouco sobre a Bíblia, estudamos um pouco sobre Deus, estudamos sobre o homem, estudamos sobre o pecado. E hoje nós queremos estudar um novo episódio chamado Jesus. Amém? Quem é Jesus para você? Nosso desejo é que você entenda ou que você reforce esse conceito que você já tem do nosso Senhor e Salvador. Um outro objetivo desse episódio é que nós possamos expor e comprovar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias enviado por Deus. Mas também apresentar características humanas e divinas de Jesus, para que nós possamos entender quem é Jesus, né? Humanamente falando e divinamente falando. E quais as etapas da sua vida. Amém? Então fique conosco do início ao fim, para que nós possamos estudar e aprender com mais um episódio da série Nós Cremos. Amém? Então vamos lá. Queridos, no mundo ocidental, onde vivemos, é muito fácil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar em Jesus. Não é verdade? É fácil encontrar alguém que não tenha ouvido falar de Jesus, mas que nunca tenha ouvido falar. Talvez também encontremos. É possível, porque uma das marcas da volta de Jesus é a pregação do Evangelho, né? A todo povo, a toda língua, a toda raça, né? Então é possível que a gente encontre pessoas que não tenham ouvido falar de Jesus. No entanto, é triste, né? Porque ainda há milhares de pessoas em lugares remotos do mundo que não ouviram sobre o nosso Senhor. Muito embora Jesus seja uma figura pública conhecida, né, por todos nós, ou conhecida por muitos, há muita controvérsia, né, a seu respeito, a respeito de Jesus. Né, as religiões não o negam, mas há divergências que residem principalmente na interpretação conferida à sua pessoa, ou seja, sobre quem é Jesus. E aí eu te faço novamente a pergunta que fiz no início. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E é importante nós, como cristãos que somos, respondermos a essa pergunta com clareza, com objetividade, né? Mas também é importante, queridos, lembrarmos aqui em relação a esta questão, porque podem surgir muitas heresias, podem surgir muitas coisas a respeito do nosso Senhor e Salvador. Você já deve ter ouvido algumas delas. Deve ter ouvido coisas que você parou e disse, puxa, isso aqui é estranho. Não é possível que seja verdadeiro, né? E aí nós temos algumas religiões, alguns povos que pensam, por exemplo, que Jesus é um profeta, enviado com uma mensagem de Deus, mas que morreu sem conseguir cumprir a sua missão. Razão pela qual foi enviado um outro, entre aspas, Messias, né? Para os hindus, por exemplo, Jesus foi um grande sábio que visitou os mosteiros na Índia durante o período entre a sua adolescência e a sua vida adulta. Para os judeus, Jesus era um mestre da lei que se perdeu completamente nos seus ensinos e acabou morto por cometer heresias. Para os espíritas, Jesus é um espírito superior, alguém que, após sucessivas reencarnações, atingiu o estado de Deus com letra minúscula. As especulações, e por que não dizer as heresias, a respeito de Jesus, se dividem em dois grupos principais. Há os que olham para Jesus de baixo para cima e acabam por favorecer o seu aspecto humano, e os que olham de cima para baixo, privilegiando o seu lado divino, passando por interpretações como o ebionismo, que afirma a ideia de que ele era apenas homem. Olha só. O docetismo, que apresenta a ideia de que Jesus, queridos, ou seja, ele até chega a ser um Deus, mas não é como o Pai. Ele é menor e mais limitado
que Deus Pai. É importante lembrarmos que aqui são algumas interpretações de quem é Jesus, como as pessoas o veem, né, dentro dessas concepções. O arianismo, por exemplo, diz que Jesus foi a primeira das criações de Deus, ou seja, ele até chega a ser um Deus, de novo com letra minúscula, mas não é como o Pai. Ele é menor e mais limitado que o Pai. E olha só, o apolinarianismo, desculpa, é trava-língua essa palavra, defendia que Jesus era integralmente Deus, mas habitando num corpo humano. O nestorianismo aponta, né, olhando essa doutrina, ou seja, defendia que havia uma completa distinção entre a natureza humana de Jesus e a natureza divina. O eutiquianismo trouxe o conceito de que a união das naturezas humana e divina de Jesus resultou, escute bem, resultou numa terceira natureza, nem humana nem divina, mas híbrida. Bem, ao longo da história da igreja, tentou-se rebater todas essas heresias que estou mencionando para os irmãos. Até para a cristandade, a questão foi resolvida em definitivo no Concílio de Calcedônia, concílio importante que fala sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, em 451 d.C. Neste encontro foi definida a máxima que diz que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus possuía simultaneamente, irmãos, grave bem isso, e em todas as situações, todas as características divinas e humanas. Seu conhecimento era ilimitado como Deus e ilimitado como homem. Ou seja, ele possuía e possui para nós todas as características divina e humana. O que não se pode ignorar é o que a Bíblia apresenta sobre Jesus. Nosso instrumento de fé e prática, assim mesmo, o nosso instrumento de fé e prática é esse, a Bíblia Sagrada. E ele vai dizer para nós coisas importantes a respeito do nosso Senhor e Salvador. Diferentemente das teorias, diferentemente dos posicionamentos que nós falamos aqui até agora. Então é importante ter a Bíblia como fonte da verdade. Porque o Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nos revela exatamente quem é Jesus. E aqui talvez possa vir a você um pensamento que nos remete ao nosso acampamento, que nós fizemos a pergunta de quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando nós tivemos a oportunidade de estudar no acampamento um pouco sobre a Trindade, um pouco sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e fazer uma aplicação muito prática nos nossos dias. Talvez o teu coração, e neste momento você esteja lembrando de coisas que você ouviu naquele acampamento que nós fizemos. Amém? Então, queridos, a Bíblia nos revela exatamente quem é Jesus. Somente Ele é capaz de resolver o mistério que a nossa capacidade humana ilimitada não pode compreender. O concílio não conseguiu explicar a natureza de Cristo, mas apenas o aceitou como ele é. Reconhecer a Jesus, escute bem, reconhecer a Jesus como Filho de Deus é um ato de fé que ultrapassa o conteúdo elaborado em documentos humanos. Talvez seja por isso que a pessoa de Jesus sempre causou e causará polêmica. Então é controverso esse assunto. É um assunto que aqueles que não professam a nossa fé talvez não vão compreendê-lo. Mas, por outro lado, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo precisam ter isso muito claramente em vossos corações. Bom, então vamos pensar um pouquinho sobre as profecias sobre Jesus. E aqui nós vamos ver que Jesus de fato é o Messias. E é importante frisar que Jesus não foi um acaso na história de Israel. Ele não foi um jeitinho encontrado por Deus para resolver a enrascada onde o homem se colocara. Mas foi um plano
divino, adotado apenas após todas as outras alternativas terem fracassado. Ao invés disso, Jesus foi e continua sendo o único plano divino para a salvação do homem. Então, a gente não pode pensar que Jesus foi apenas uma alternativa, mas Jesus era o plano divino de Deus para a salvação do homem. Deus foi tentando salvar o homem, tentando ensinar ao homem o caminho que ele precisava seguir, né? Então, Jesus, na plenitude dos tempos, é enviado como Messias, como o Salvador, né? Que deveria entregar a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Quando olhamos para a história, nós vemos Deus se movendo por meio de homens e mulheres para que o homem pudesse ser resgatado, para que o homem pudesse ser salvo. E aí o Senhor, nosso Deus, tem um plano de enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. No capítulo sobre a palavra de Deus, já foi dito que toda a Bíblia gira em torno de Jesus. Ela é a bússola que guia toda a compreensão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Existe um vínculo muito forte entre a morte de Jesus e os sacrifícios que eram praticados pelos israelitas no templo em Jerusalém. Um vínculo que não foi forçado pelos apóstolos para tentarem justificar uma nova religião, por exemplo, mas que foi revelado pelo Espírito Santo como a própria razão dos sacrifícios existirem. A existência dos sacrifícios, por exemplo, não é o motivo de Jesus ter que morrer. Mas, ao contrário, a morte de Jesus é o motivo pelo qual os sacrifícios foram originalmente introduzidos. Então tem uma diferença. Por exemplo, o livro de Hebreus, entre os capítulos 7 e 10, mostra a perspectiva correta deste vínculo entre Jesus e os rituais do Antigo Testamento, por exemplo. Quando afirma repetidas vezes que toda a liturgia, as leis e mesmo o templo representam apenas uma imagem de uma verdade superior. São como um quadro pintado, muito bonito, mas que não se compara à realidade. Ou como uma sombra que, apesar de possuir, irmãos, todos os contornos do objeto original, está longe de poder representá-lo fielmente. E aí o apóstolo Paulo ratifica essa ideia, ou essa compreensão, quando ele afirma que tudo isso, os rituais da lei, têm sido sombra das coisas que haviam de vir, quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 2, verso 17. Com essa forma de enxergar, ou com essa lente sobre os nossos olhos, é prazeroso estudarmos o Antigo Testamento e observar ali tantas referências sobre Cristo. Todo o conjunto de profecias sobre o Messias aponta inevitavelmente para Jesus. Não aponta para outro, para alguém, aponta para Jesus. Nenhum outro homem é capaz de cumprir tantas profecias. E aí a gente vai ver algumas aqui, obviamente, para que possamos estabelecer e comprovar, né, que Jesus de fato é o Messias. A primeira referência ao nosso Senhor e Salvador está em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus amaldiçoa a serpente e afirma que haverá um conflito entre a serpente, e o descendente da mulher. Quando a Bíblia usa o termo descendente ao invés de descendência, ela está indicando não um povo, mas um homem específico. Este homem irá ferir a cabeça da serpente, ainda que esta lhe fira o calcanhar. Centenas de anos mais tarde, Moisés declara a Israel que um profeta subiria de trono dentro do povo. Não seria um profeta qualquer. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 18. Mas seria alguém que cumpriria fielmente tudo o que o Senhor ordenasse, ou tudo que Deus ordenasse. Mas algumas centenas de anos depois, e Deus faz uma aliança com o rei Davi, prometendo-lhe que a sua descendência, irmãos, possuiria o trono de Israel, por diversas profecias que dizem que o Messias irá estabelecer o reino sobre o trono de Davi eternamente. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Mas também afirma categoricamente que haverá um Messias. As Escrituras também nos dão detalhes proféticos sobre a vida e a morte deste Messias e que foram cabalmente cumpridas em Jesus Cristo.
Por exemplo, a profecia do seu nascimento. Ele seria descendente da mulher, como nós vimos em Gênesis capítulo 3, verso 15, mas também nascido de mulher, como está em Gálatas capítulo 4, verso 4. Né? Nós temos aí algumas referências, por exemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí se segue, entre outras referências que falam sobre o nascimento do nosso Senhor. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E aí ele também, em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós temos aqui um relato da profecia do nascimento. Temos Mateus capítulo 2, verso 16, Jeremias capítulo 31, verso 15. E aí nós temos a vida de Jesus. Olha só o que Isaías no capítulo 40, verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no erro vereda a nosso Deus. E Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí se segue em outras referências que nós poderíamos citar. Também vai se seguir em outras situações que são mencionadas biblicamente. Por exemplo, Salmo capítulo 78, verso 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigma da antiguidade. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, como nos diz Mateus capítulo 13, verso 34. Também temos, queridos, algo importante relacionado à morte, que diz em Salmo 41, verso 9: até o seu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu, Mateus capítulo 10, verso 4. Nós temos outras referências à morte de Jesus. E aí nós vamos seguir aqui, porque são várias referências, como Salmo 22, verso 18, Mateus 27, verso 35, Isaías 53, 12, Mateus 27, 38. E nós vamos caminhando, e aí dentro da vida de Jesus nós temos também a morte de Jesus, né, como estamos falando, onde ele vai à cruz. Interessante pensar que ele não ele não era culpado, mas também não era maldito. Mas havia uma máxima naquele tempo em que aquele que fosse pendurado no madeiro seria tido como maldito. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Verdadeiramente homem era Jesus. A Bíblia é repleta de passagens mostrando as características humanas de Jesus. E sua humanidade, inclusive, é a característica mais aceita entre os homens que buscam apenas o Jesus histórico. Assim, eliminam de Jesus seu lado divino, apresentado pelos evangelhos sobre o verdadeiro Jesus, bem como seus milagres, sua ausência de pecado e a sua ressurreição. Importante lembrarmos que aqui nas características humanas, a gente pode observar que seria como uma vida como outra. Então, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, Jesus demonstrou por diversas características humanas sentimentos humanos, ações e reações humanas. E a Bíblia nos mostra que Jesus teve um nascimento humano, não houve forma sobrenatural. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós vemos o relato do nascimento de Jesus naturalmente, como é o nascimento de
todos nós nos dias de hoje. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7 narra isso. Ele teve um desenvolvimento humano. Os poucos relatos sobre a infância de Jesus mostram que ele cresceu e se desenvolveu como qualquer outra criança. Apesar de que ele crescia não apenas diante dos homens, mas também diante de Deus. Lucas capítulo 2, verso 52. Teve limitações humanas. O corpo de Jesus apresentava os mesmos sinais físicos que todos os outros homens. Ele cansou, teve sede, teve fome, teve fraqueza. Quando Simão teve que carregar a cruz pela fraqueza de Jesus, e até dormiu. Olha só, queridos, morreu. Nada mais humano do que morrer, como está narrado em Lucas capítulo 23, verso 46. Depois da ressurreição, Jesus ainda tinha um corpo físico, reconhecível e com as marcas da sua morte. Ele não era um espírito desencarnado, como nos narra o Evangelho de Lucas no capítulo 24, verso 39. Além disso, ele também comeu com os discípulos. Lucas 24, 42 e João 21, verso 9 e 13, comprovam, esse relato. Além do corpo humano, Jesus possuía uma alma humana. Teve sentimentos, ele se angustiou, se entristeceu, se surpreendeu, teve compaixão, indignação, irou-se, Mateus 21, verso 12 e 13. Tinha conhecimentos limitados, apesar de que em algumas situações ele pode ter apenas sugerido essa limitação como forma de empatia, como vemos em Marcos capítulo 9, verso 21. Porque aqui nós estamos olhando para a humanidade de Jesus. Finalmente as pessoas e ele próprio o consideravam como humano. Seus vizinhos em Nazaré sabiam com certeza quem ele era, pois conheciam a sua família, como nós vemos em Mateus capítulo 13, versos 53 e 58. Ele foi chamado de homem e chamou a si mesmo de homem. E aí nós vamos seguir para outras características. Mas eu vou fazer uma pausa aqui hoje. Apenas essa ideia mais introdutória para que nós possamos depois mais detidamente falar sobre algumas características sobre o nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa primeira parte desse episódio falando sobre Jesus. Tem muito mais por aí. Então, conecte-se conosco no próximo domingo, às 10 da manhã. Estaremos reunidos, estaremos conectados, estaremos juntos para continuar a segunda parte desse episódio chamado Jesus, da série Nós Cremos. Tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento e continuar falando ao seu coração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por esse estudo da Tua Palavra. Pai, tira todas as nossas dúvidas, que possamos, Pai, ser encorajados pelo Teu Santo Espírito em perguntar, em pesquisar, em procurar informações, porque sei, Pai, que quando nós compreendemos a doutrina da nossa fé,